Nós estamos aqui na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Criciúma com o delegado Riva para trazer as atualizações a respeito do caso que aconteceu, um acidente que aconteceu no último domingo em Nova Veneza, em que um casal que estava em uma moto sofreu um acidente, um Ford Ka, bateu na moto. Infelizmente, a caroneira de 22 anos veio a óbito. O condutor da moto estava muito ferido, inclusive ele está no hospital, foi encaminhado ao Hospital São José aqui em Criciúma, e a gente veio saber as atualizações a respeito do motorista que não prestou socorro, não parou para prestar socorro naquele dia, e nós vamos conversar com o delegado Riva para falar sobre mais esse caso triste que aconteceu no último final de semana. Delegado, obrigado por conversar com a gente. Nesse caso, até a gente conversava um pouquinho antes, né? O motorista do carro não parou para prestar socorro, mas foi uma sucessão de erros, né? Várias ocasiões que aconteceram e, infelizmente, culminou na morte dessa jovem de 22 anos. Certo. Esse resultado, com certeza, poderia ter sido evitado não fosse o comportamento do motorista do veículo, do Ford Ka. Num primeiro momento, ele, sem possuir habilitação, já adquiriu esse veículo, sabendo que não poderia ter adquirido ou conduzi-lo, né? Até adquirir é possível, mas não conduzir o veículo sem portar habilitação. Nós estamos investigando, aí já temos informações que ele habitualmente bebe, ele ingere bebidas alcoólicas diuturnamente, e no dia, inclusive, ele bebeu 3 cervejas em um bar, no mesmo bar que ele adquiriu o veículo, e acabou causando esse resultado danoso. Não tendo habilitação e bebendo com bastante frequência, o resultado é previsível, né? Poderia ter sido evitado com certeza. Nesse caso, qual é a penalidade? Já que ele estava dirigindo sem habilitação e também teve esse acidente, fugiu do local, não prestou socorro, qual é a penalidade neste caso? Ele, no primeiro momento, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa e por fugir do local do acidente, ainda por não portar habilitação, carteira nacional de habilitação. Foi recolhido ao sistema prisional e, pelas informações que nós temos, foi posto em liberdade há poucos dias após a prisão em flagrante, 4 dias depois, melhor dizendo. Agora nós estamos apurando a questão dele, além dele responder por esses delitos, deve responder pelo homicídio, já que a vítima, a mulher, acabou falecendo logo dias depois do fato ter acontecido, né? Então o resultado foi muito mais grave do que no início, do que se apurou no começo. Ele pode responder pelo crime de homicídio culposo na direção ou até, eventualmente, por dolo eventual. A gente está apurando essa questão, porque ele podia, bebendo, adquirindo um veículo sem portar carteira de habilitação e habitualmente bebendo, ele poderia ter previsto esse resultado. Então ele pode responder, inclusive, por dolo eventual, por homicídio praticado com dolo eventual, além daqueles crimes que foram referidos anteriormente, e a pena pode chegar até 8 anos de reclusão. É realmente um caso lamentável, que acabou tirando a vida da Gabriela, de 22 anos, e ferindo o condutor da moto também. Delegado, falando desse tipo de situação aqui na nossa região, que infelizmente não é tão raro acontecer, como que as pessoas podem contribuir para que esse tipo de caso não venha a se repetir, né? Já que álcool e direção, a gente sempre fala aqui que não combina, mas a gente não é raro acontecer de ver um caso como esse que acaba tirando a vida de inocentes também. De que forma quem está em casa, a população no geral, pode contribuir com a Polícia Civil para que esse tipo de caso não se repita? Existe uma certa tolerância da sociedade em a pessoa dirigir sob efeito de bebida alcoólica. As pessoas encaram algumas encaram isso como natural, sem habilitação e também dirigindo e bebendo, né? Bebendo e dirigindo, né? Essas situações, quando forem presenciadas pela população, elas devem ser informadas aos policiais. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil devem ser comunicadas esse tipo de atitude para que a gente possa prevenir, para que essa pessoa, por exemplo, se alguém verificar que está bebendo no bar e comunicar à Polícia Militar que está nas ruas, numa situação dessa aí, a Polícia Militar possa fazer abordagem e evitar que um resultado tão grave como esse ocorra, né? Certo. E, por exemplo, nesse caso, delegado, vocês que estão sempre aí trabalhando nisso, né, e vendo situações como essas, infelizmente, normalmente quando há um acidente de trânsito e o motorista, né, enfim, uma das partes não para prestar socorro, normalmente é porque tem alguma irregularidade, a questão de embriaguez, ou alguma irregularidade, como, por exemplo, dirigir sem carteira de motorista?
Habitualmente, quando a pessoa procura se esquivar da responsabilidade, procura fugir, como no caso que aconteceu, é porque a pessoa está errada, né? Já de cara, de plano, já dá para verificar que algum erro cometeu, né? Nessa situação ficou bem clara, a investigação está demonstrando isso, que há bem clara a responsabilidade do condutor do veículo, né? Que ingeriu bebida alcoólica e por isso provavelmente tenha fugido, além de estar sem habilitação, tenha fugido para evitar a prisão em flagrante e, com isso, se isentar da responsabilidade criminal pelo crime grave que cometeu, né? Mas nós estamos atentos, nós vamos apurar isso através do inquérito policial, que está em fase de conclusão, as perícias estão sendo requisitadas e ele vai acabar respondendo pelo crime, sim, pelos vários crimes que cometeu e provavelmente nós esperamos isso, que o judiciário reconheça essa culpa dele, com o Ministério Público reconheça essa culpa dele e ele possa responder, possa ser responsabilizado pelos crimes que cometeu. Certo. Delegado Riva, obrigada pelas informações, conversando aqui com a gente a respeito, então, desse caso, fato lamentável que acabou tirando a vida da jovem Gabriela, de apenas 22 anos, em um acidente que aconteceu no último domingo no município de Nova Veneza.